vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana na graça e na paz de Deus e que perdure até a próxima semana, ou seja, para sempre, né? Porque a graça a Deus tem que ser permanente. Tivemos aqui pesquisas na rádio e quiseram que eu respondesse sobre síndromes, sobre alguns probleminhas, dúvidas de ouvintes, né? Então eu começo com a síndrome de Down, né? Eu estava estudando, gosto de estudar, sou enfermeira e estava estudando aqui, achando as coisas bem interessantes, bem difíceis também, porque é uma coisa que machuca quem convive, traz alegria ao mesmo tempo também para quem convive e infelizmente não tem cura, né? Então a síndrome de Down ela é dividida em 3 tipos. O mais comum é a trissomia livre, é o mais comum, cerca de 90%, 92%. Ocorre quando o cromossoma 21, está extremamente presente em todas as células e é geralmente consequência de um erro na formação do gameta materno, ou seja, a síndrome de Down, ela é, infelizmente, mamães, ela vem de vocês, né? Não é do papai, né? Tanto que eu nunca tinha ouvido, mas eu vi uma história sobre um rapaz que tinha síndrome de Down, engravidou uma menina normal e criou esses filhos como um homem normal e ele era Down e me surpreendeu porque durante muito tempo dizia-se que o Down, principalmente o masculino, era estéril e essa história me deixou de boca aberta. É algo que eu quero estudar mais ainda. E existe também a translocação. É menos comum, ocorrendo de 3 a 4% dos casos. Ocorre quando uma parte do cromossoma 21 se liga a outro cromossoma, ou seja, o primeiro, que é o mais comum, é todo cromossomo 21. É tudo ligado, o cromossoma é todo 21, né? Existem os outros cromossomas, mas eles não são interligados. O cromossoma de translocação, ele agrega o 21 a um outro cromossoma. Qual o cromossoma? Não se sabe. Pode ser a qualquer outro cromossoma. E ocorre quando uma parte do cromossoma 21 se liga a outro cromossoma. Pode ocorrer casual ou herdado, ou seja, pode ser algo que venha naturalmente, né? Por exemplo, como explicar? Antigamente havia o estigma de que somente as pessoas com idade tinham filhos com síndrome de Down. E depois foi comprovado que não, porque começaram a aparecer crianças gerando crianças que eu falo, né? Pessoas bem mais novas, bem mais
vamos dizer, mais criança mesmo, né? Porque uma criança de 18, de 16 anos, de 14 anos, gerar uma outra criança é uma criança. Vamos dar um intervalinho, Flávio? Tivemos um intervalinho, um probleminha técnico que, graças a Flavinha, uma diretora, uma produtora, uma assessora especial, resolveu em um segundo. Então, o que eu estava falando, vamos repetir, porque pode ter havido interferência. Existem 3 tipos de síndrome de Down: livre, que é mais comum porque agrega cerca de 92%, ocorre o cromossoma 21, extremamente presente em todas as células, ou seja, ele se agrega a todos os outros cromossomas, não importa qual que seja. Ele pode se agregar a cromossoma 42, 46, 50 e ficar fazendo essa bagunça em todas as células. E geralmente a consequência de um erro na formação do gameta materno, ou seja, a mãe é que é responsável pela trissomia, pelo gene do cromossomo 21 a cerca de 92%. E existe a translocação, é menos comum, ocorrendo 3 a 4%. Esse 3 a 4% porque o cromossomo 21 se agrega apenas a essa porcentagem de outros cromossomas, então não faz uma bagunça, né? O outro, primeiro, parece que fica pulando para lá e para cá os cromossomas, aonde a gente vê as bagunças que os nossos Down maravilhosos, amabilíssimos, pessoas assim que tem um coração, que tem uma alma puríssima, é uma criança de ouro, né? Quando é bem tratada, quando é bem ouvida, quando é bem quista, né? Então a gente tem um tesouro com você. Tesouro que dá trabalho, dá um trabalho, é bagunceiro, é desordeiro, arruma confusão, é muito engraçado. Eu conheço um que anda com aliança no bolso e todo quanto é menino ele se apaixona e diz que é noivo. É muito engraçado. Ele já ia casar, acho que já tem umas 12 vezes que ele ia casar. É muito, muito engraçado. Vou falar o seu nome, Caio, porque você é uma figura. Beijos pra você, meu amor. Te amo. E existe o mosaicismo. É o tipo mais raro, ocorrendo cerca de 1 a 2% do caso. Ocorre quando uma pessoa tem alguma célula em 3 cópias de cromossoma 21 e outras células com 2 cópias normais. Ou seja, o cromossoma 21 ele se agrega 3 vezes. Sabe o que é isso? 3 vezes. 63 vezes. Temos um cromossoma 63. E ocorre mais 2 cópias em outro cromossoma. A dificuldade da síndrome é a instabilidade na articulação do pescoço, deficiência auditiva, má formação cardíaca e gastrointestinal, baixa estatura,
obesidade, problemas hematológicos, comprometem menos comprometimentos emocionais, intelectuais e aprendizado lento, dificuldade de fala e linguagem. Estou parecendo algo que eu estou meio lenta hoje, é porque a minha pressão estava descontroladinha. A parte emocional, ela causa frustração, porque não consegue fazer algo que outras pessoas conseguem. Dificuldade em compreender algumas situações. Por que fulano pode fazer isso? Vamos dar um exemplo de uma coisa ruim. Porque fulano, eu tenho 30 anos e não posso beber. E fulano tem 17 e bebe. Você não pode beber porque a sua condição física, emocional, não condiz com álcool, não condiz com drogas. Isso causa um efeito devastador em pessoas com síndrome de Down. Descumprimento de direito das pessoas com deficiência. Há uma falta muito grande. A ajuda, o apoio emocional, ouvir, valida os sentimentos, estimula e expressa a pessoa a aprendizado personalizado. Dificuldade como aluno, dificuldade na fala, na linguagem, levando baixa interação e vocabulário, traz mudança física neurológica, ou seja, ele tem dificuldade de se envolver com outras pessoas, e ao mesmo tempo muita facilidade. Ou seja, tem um tempo que ele está brigando com você, está xingando você e daqui a pouco está dizendo que você é o melhor amigo dele. Está dizendo que aí quando arruma um trabalho tem sempre alguém implicando com ele, o trabalho dele é muito engraçado. Caio, me desculpa falar você, mas você é meu tema hoje. Ele trabalha na raia, ele só vai no dia do pagamento dele e raramente outros dias. E implica com as outras pessoas, né? Gosta de se meter no que os clientes estão comprando, querendo dizer que o produto é melhor do que o outro e insistindo que o cliente leve aquele produto, e se não levar ele fica com raiva, ele até chora, ele grita, ele entra até mesmo em crise e é difícil acalmar, né? Mas graças a Deus existem pessoas boas de coração que conseguem fazer com que ele se acalme, e aí ele torna a dizer que a pessoa é a melhor amiga dele. É muito engraçado. O que pode gerar síndrome aí já é uma outra síndrome. Síndrome de Patal. É causada pela presença de cromossoma 13 extra. É um acidente genético. É causada pela presença do cromossoma 13. E é diferente. Genético e aleatório durante a concepção, ou seja, ninguém explicou até hoje o que essa síndrome traz, o que essa síndrome faz. É possível sobreviver com síndrome de Patal?
é uma condição genética grave, rara, que dificulta a sobrevivência. A expectativa de condições de vida é de 7 a 10%, e 90% das pessoas morrem no primeiro ano de vida, ou seja, não existe cura. Até hoje não foi constatado que uma pessoa viva acima de 1 ano de idade com síndrome de Patau. Qual a trissomia mais rara? Do cromossoma 13, que é de Patau. É mais raro que o Down. Como vive uma criança com trissomia de Patau? Má formação física, orelha, lábio leporino, fenda palatina, olhos pequenos, unhas mal formadas, problemas cardíacos, surdez total ou parcial, deficiência mental, renal e convulsões. É bem pior do que a síndrome de Down. Bem pior. Quanto tempo dura o bebê com a síndrome de Patau? De 1 dia a 1 ano. Infelizmente, eu quando fui fazer essa pesquisa, eu fiquei triste. Confesso que fiquei bem abalada. Outra síndrome que me perguntaram, o que é aneupleide? Aneupleide é uma alteração genética quando o número de cromossomas de uma célula é anormal, causa na divisão celular, especialmente na mitose e na meiose, ou seja, quando a célula está se dividindo, ela se divide anormalmente, né? Ela não tem um padrão de divisão, ela se divide em 2, em 3, em 4 e por isso ela se torna uma síndrome difícil, especialmente na mitose e na meiose, por causa das alterações na estrutura do cromossoma. Consequências: leva a doença cardíaca, deficiência cognitiva, ou seja, a pessoa tem deficiência às vezes de escrever, de falar, de entender as coisas, tem deficiência emocional, tem deficiência física, e má formação congênita. Em alguns casos pode ser incompatível causar aborto espontâneo, ou seja, a própria natureza ela percebe que há uma deficiência na síndrome, nos cromossomas, e ela faz um aborto espontâneo. Aonde está localizado o cromossoma aneuploide? 3 repetições de cromossoma 21, ou seja, é aquele lá do 63, né? 63. Se os que a gente tem já faz bagunça, imagina 63 juntinho fazendo uma maior bagunça da face da Terra. O síndrome de Down, 63 bagunça. Eu fico imaginando. Eu fico rindo das coisas que eu fico aqui pensando do síndrome de Down. O que é
euplegia, exemplo, alteração cromossômica que ocorre quando o número de cromossomas de um organismo é múltiplo exato do número de haploide, conjunto de cromossoma. Diploide, quando há dois cromossomas. Triploide, quando há 3 conjuntos de cromossoma. E tetraploide, quando existe 4 conjuntos de cromossoma. Quando ocorre a trissomia, quando há um organismo tem um cromossoma extra em vez de 2. Bem, esse foi um pouco do que eu achei sobre a Down, a haploide, a síndrome de Patal, que eu não conhecia, confesso a vocês. Mas tudo, gente, você tem que levar com amor, com carinho. Tudo você precisa dar o máximo de si, dar atenção, dar aquela vontade de que aquela pessoa vença, né? Como a gente conhece pessoas com autismo que são extremamente inteligentes, pessoas com outros tipos de síndrome que também são pessoas extremamente inteligentes e as pessoas não dão valor a isso. Vamos dar um intervalo, Flavinha? Olá, amores. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco meio desgastante, confesso a vocês que foram temas que me deixaram para baixo, me deixaram triste, né? Mas com a graça de Deus a gente consegue tudo, a gente vence, a gente vive e a gente está sempre para cima. Espero que vocês estejam sempre bem, sempre para cima, sempre na graça e na paz de Deus. Espero vocês até quinta-feira que vem, às 13 horas da tarde, e sexta-feira que vem, às 2h30 da tarde, com Cris Porto você. E quinta-feira, Cris Porto Entrevista. Vou ficando até aqui. Fiquem com Deus. Obrigada.